Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI. Desta vez eu vou abordar, na minha opinião, o melhor recurso do Power BI que foi implementado até hoje. Eu instalei já a versão do update de abril de 2018 e vamos ver um recurso chamado Tooltip. Bom, Tooltip é um recurso que a gente usa muito em programação, mas como é que fica isso aqui no Power BI? Então vamos lá. Quando você tem uma página nova, tá? Você vem aqui em características do formato, você tem informações da página e você tem também tamanho da página. No tamanho da página, você tem vários tamanhos. Existe um chamado Tooltip, que é o famoso dicas de ferramenta. Quando você faz isso, você vê que o tamanho da página ele diminuiu consideravelmente. Tá? Aqui na exibição, ele está como tamanho real. Olha só o tamanho real. É esse tamanhozinho pequenininho e ele é padrão, default. Então, vamos supor que eu coloque aqui um tamanho ajustar a página e você vai desenvolver qualquer tipo de gráfico, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui um gráfico de linha e esse gráfico de linha você vai colocar, por exemplo, o eixo categoria e aqui as quantidades. Então, vai te dar aí uma questão de vendas de categoria por quantidade e vamos supor que eu coloque aqui também uma meta, então você tem dois eixos, né? Então, obviamente, você iria formatá-los e vou colocar, por exemplo, aqui o rótulo de dados, tem aí os dados. Bom, isso é um gráfico que você sabe fazer muito bem. Se eu voltar aqui e colocar no tamanho real, olha o tamanho dele, pequenininho. Tá, perfeito. Aí você pode colocar o que você quiser. Primeira coisa que você tem que saber, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o campo quantidade e o campo meta, perfeito? Ok. Então, olha só, uma vez feito isso, você vai botar o mouse lá na página, no nome da página, você vai dar um nome para ela, né? Vamos dar um nome aqui, vamos colocar metas. Eu costumo chamar Tooltip, tudo que será Tooltip, tá? Tudo que vai ser dica de ferramenta, eu coloco o nome como Tooltip. Dou um botão direito aqui e dou um ocultar página. Por que ocultar? A pessoa não vai ver. Tá. E aí eu tenho várias páginas, né? Eu tenho páginas aqui de vendas por gerente, venda por categoria e tem uma que eu desenvolvi chamada Home Tooltip. Essa Home Tooltip, olha o efeito que eu quero fazer. Eu quero fazer um efeito de maneira que você sabe muito bem, vou fazer aqui um gráfico normal, que é o que você iria fazer no dia a dia. Você iria fazer um gráfico onde colocaria a categoria e a quantidade. E aí, quando você coloca categoria e quantidade, não importa o tamanho, o tipo de objeto gráfico, né? Você sabe que quando você passa o mouse, olha o que acontece. Ele põe lá a impressora, né, a quantidade, o percentual relativo ao total e assim por diante. Não importa qual tipo de gráfico, lembre-se disso. Né? Isso aqui você sabe fazer. O tooltip é aquele que apareceu ali em preto. Tá, Renatão, e aí, como que você pode melhorar? Então, uma vez tendo aqui o teu objeto, você tem no menu formato do objeto, lá embaixo, a última opção, você tem aqui, ó, dicas de ferramentas. Nas dicas de ferramentas, você vai deixá-la ativa ou não, e você vai escolher qual é a página que você colocou. Deixa eu salvar o arquivo, ó. Salvei o arquivo, então peguei o meu objeto, no formato lá embaixo, dicas de ferramentas, aqui no automático, então você pode escolher no automático, tá? Porque eu coloquei aqui, ó, quantidade e faturamento tooltip, eu tenho duas páginas que são as tooltips. Quais são? Olha só, essa minha faturamento, eu vou colocar no tamanho de ajustar a página para você ver o que eu fiz. Eu tenho aqui o faturamento médio, tá? Só arrastei a faturamento. Esse outro eu tenho a contagem de clientes e aqui eu tenho um gráfico que me diz o faturamento por ano. Perfeito. Tem um outro que é a quantidade tooltip, que é a média da quantidade. Esse outro aqui é o número de pedidos e esse outro aqui é um outro tipo de gráfico, um gráfico de área que me dá o quê? Por mês, qual foi a quantidade vendida. Bom, primeira coisa, pessoal, não se esqueça, tá? Nós temos aqui um gráfico, né? E ele tem um determinado nome. Vamos voltar lá no Home Tooltip. Como que eu classifico essa situação? Olha só que fantástico. Pega o balde aí, baba. Ó. Passando o mouse sobre a categoria computador, ele vai me dar o faturamento, o número de pedidos e a quantidade vendida mensal. Perdão, anual. Vai no próximo aqui, ó, que é TV.
a mesma coisa, tá vendo? Ele te dá, então, a quantidade, o pedido, ou seja, ele mostra o tooltip, que é aquela outra página que nós criamos, só que relativo ao objeto que está selecionado. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o de quantidade. Bom, como é que eu associo isso? Primeiro você tem que perceber o seguinte, ó, se você clicar no fundo da tela, em branco, você vai ter lá nas propriedades da página, uma propriedade que é, o tamanho de página não mudou, tá vendo? Isso aqui é uma página comum, só para você saber. Informações da página também não mudou nada. O que eu posso fazer aqui, ó, nas características dela? Tem um vídeo que eu já expliquei sobre filtros de detalhamento, tá? Você dá uma olhadinha nele. Mas o truque está aqui, ó. Você pega o teu objeto, este objeto você vem aqui no formato, lá no dicas de ferramenta você informa qual é a tooltip que você quer mostrar, tá? Se eu coloquei aqui uma determinada tooltip, por exemplo, eu estou aqui o campo aqui, o mais importante é você saber o seguinte, ó, o campo aqui de valores é o quantidade, então a tooltip tem que ter um relacionamento com alguma coisa de quantidade, por isso que eu chamei de quantidade de tooltip. E naquele outro do faturamento, o tipo de campo aqui, ó, faturamento, está sendo usado no valor, tá? E automaticamente, lá no dica de ferramenta, eu criei uma página chamada faturamento tooltip. É exatamente isso, tá? Você pode perceber que aqui na página principal, ele te dá aqui, ó, dica de ferramenta, ele vai te dar uma página de relatório. Ele já coloca ali a tooltip. Por isso que quando você seleciona aqui a quantidade, ele mostra a quantidade. Então eu vou filtrar os dados, inclusive aqui, ó. Vou dar um clique aqui nesse filtro, né, ó. Eu filtrei aqui, ele mostrou, obviamente, já o dado filtrado, né? Mas eu vou tirar o filtro e vou colocar aqui, ó, por exemplo, ano 2014. Quando eu aplico este filtro aqui em 2014, eu vou posicionar o mouse aqui na impressora, olha o que ele me dá. Impressora, olha o gráfico ali de baixo, a tabelinha, ó, 4509, 3202 pedidos, tá vendo? Esse campo aqui, ó, esse aqui ele comparou, né? E também me dá o quê? As vendas mensais daquela categoria. Se eu for para a próxima, a mesma coisa. Note que o gráfico de baixo ali, ó, ele muda, tá vendo? Isso aqui é fantástico, ele muda conforme o item, né? Eu vou até tirar o gráfico, o filtro ali, ó, e você vai visualizar o gráfico com todos os anos, que são as quantidades anuais, tá vendo? Então essa tooltip vai ajudar você a desenvolver uma aplicação onde o teu usuário final vai ter uma aplicação bem mais rica, no sentido de não ter que ficar navegando, pô, e a pessoa ia ter que ficar navegando nas demais páginas, não precisa, simplesmente você usa esse recurso de tooltip. Então, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, isso aqui foi um dos melhores recursos que inventaram até hoje no Power BI, para auxiliar e deixar a sua aplicação bem mais rica.